Num dos nossos vídeos anteriores eu mencionei algumas diferenças do linfedema e do lipedema, mas eu acabei me concentrando mais em alertas sobre lipedema. Agora eu queria conversar com vocês sobre linfedema. Você sabe o que é linfedema? Linfedema é um acúmulo de linfa no tecido subcutâneo e ela pode acontecer teoricamente em qualquer lugar. Mas o que mais acontece é quando o linfedema é nos membros inferiores. Ele pode ser desde um linfedema grave, com verdadeiras boças e bochechas no tornozelo, de acúmulo de linfa, fazendo feridas e diminuindo dramaticamente a qualidade de vida do paciente. Mas ele também pode ser bem leve, e às vezes a pessoa chega até a ficar na dúvida, ela acha que ela tem só o tornozelo um pouquinho maiorzinho, assim ela não sabe bem o que é. Ele pode ser primário é quando você já nasce com ele é congênito, né? E ele pode ser secundário. Do secundário, as principais causas seriam a própria erisipela fazendo depois linfedemas posteriores, né, a essa infecção, Wuchereria bancroft, a gente tem elefantíase e a gente tem também as radioterapias inguinais, por conta de alguns cânceres e tal. E essas radioterapias elas iam deteriorar os linfonodos e então a gente ia ter uma drenagem prejudicada da linfa. Esses são secundários a doenças que você pega na vida, ou às vezes até algum acidente, quebrou a perna e perdeu alguns vasos linfáticos, né? Você vai ter um linfedema residual depois. E as causas primárias são as congênitas, mas nem todas já aparecem quando você é criança. Às vezes, alguns pacientes eles nascem com um número diminuído de vasos linfáticos, mas esse número é suficiente para uma boa parte da vida. Como o vaso linfático tem uma musculatura em volta dele, que faz um movimento peristáltico empurrando a linfa, eventualmente por excesso de trabalho, esse vaso linfático vai cansar. E ele vai parar de trabalhar e você vai perdendo unidades linfáticas ao longo da vida. Como você já tinha nascido com uma quantidade menor, você pode aparecer com linfedema em algumas fases da vida, sendo adolescência, sendo adulto jovem ou sendo mesmo após os 40 anos de idade. Mas ainda assim, seria uma causa congênita. Como tratamos o linfedema? Não existe uma cirurgia para linfedema. Até existem umas cirurgias bem mutiladoras e tudo, mas ninguém faz. Até porque não adianta. Você vai tirar pedaços do subcutâneo e depois você vai acumular linfa de novo e daqui a 2 ou 3 anos você está com o mesmo problema e ainda com fibroses e outras complicações. Então não se faz cirurgia para linfedema. O que se faz? Drenagem linfática. E você vai ter que fazer essas drenagens linfáticas a vida toda. Ou seja, o linfedema não tem cura, mas ele tem convivência. Então são as drenagens linfáticas seguidas de compressão. Primeiro compressão inelástica com enfaixamentos, depois das fisioterapias, e depois com umas meias um pouco mais apertadas do que as meias de insuficiência venosa crônica ou de varizes. Existem fisioterapeutas especializados em linfedema. O nosso aconselhamento é que vocês busquem por esse tipo de profissional que é especialista na drenagem linfática para linfedema. Não é drenagem linfática modeladora, são outras coisas. O linfedema é uma doença mesmo e essa drenagem linfática ela precisa ser feita de uma forma bastante específica e que a área da fisioterapia se dedica a fazer isso. Então quer dizer que o tratamento é do fisioterapeuta? Praticamente que o tratamento todo é do fisioterapeuta. O médico ele auxilia com algumas medicações que vão te ajudar a suportar e em alguns períodos diminuir um pouco mais esse inchaço durante algumas estratégias de drenagem. Mas o cerne do tratamento é a drenagem linfática. No começo elas são mais sequenciais, à medida que você vai se estabilizando elas vão espaçando, até que depois talvez fica uma a cada 2, 3 meses e você fica com uma qualidade de vida boa. É necessário muita persistência, muita resiliência para você conseguir uma boa convivência com o seu linfedema e não deixar que ele diminua a sua qualidade de vida. Então o que a gente leva disso? É uma doença que não tem um tratamento definitivo, mas ela tem convivência. Só que precisa de persistência. E o diagnóstico dela é muito fácil de fazer. Dá para fazer tanto por ecografia, vendo canais linfáticos dilatados, como por linfocintilografia, vendo um retardo na drenagem da linfa. Então, se você acha que tem um tornozelo mais inchado, já foi ver, não tem varizes que aparecem, ficou na dúvida, você acha que talvez você possa ter um linfedema? Nos procure.
nós vamos orientar você da forma correta para que você tenha uma boa convivência com essa patologia.